Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa, deliciosa... Oiê! Para quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como D Tremura nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você já é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? E hoje nós temos uma convidada internacional. É muito chique! Muito chique! Tudo bem com você? Tudo bem? Oi, Alexandre. Oi, Denise. Muito obrigada por me convidar. Não, gente, ela tá aqui só esse mês aqui no Brasil, né? Porque ela é outro nível, assim, né? E pra quem não te conhece, quem que é a Miriam Laís? Miriam Laís é uma pessoa apaixonada por psicologia, muito aventureira, que se joga muito nas oportunidades que aparecem e é isso. E a gente aqui quer tirar todas as dúvidas de brasileiro lá fora, como que faz, como que é. E onde que você tá morando, assim? E por que você foi pra fora? Eu moro em Dublin, na Irlanda, já há 4 anos. Esse ano vai fazer 5 anos que eu moro lá. Eu fui pra fora, assim, sempre foi um grande sonho morar fora do Brasil. Acho que é, assim, um sonho meio utópico. Pra mim era muito utópico na época. Não acreditava que fosse que eu conseguisse realizar. E aí eu tive essa oportunidade e enfim, a princípio eu queria ir para o Canadá, porém era muito caro. Então, Dublin foi o custo-benefício que eu consegui conciliar, que eu consegui alcançar. Quanto tempo faz que você está lá? 4 anos, né? E o que te motivou? Estudar, trabalhar ou os dois? Eu acho que foi mais de viver essa experiência, de conhecer outra cultura. E aí, para isso, eu precisava ter um visto, né? No caso de estudo. Então, eu fiz o curso de inglês. Eu fui pra lá, não falava inglês, nada. Eu tinha uma noção. Coragem. Nossa, que coragem, né? Porque... Maluquice. E você foi sozinha? Fui sozinha. Não, assim, quando eu fechei o intercâmbio, eu fechei com mais 4 amigos. A gente fechou em 5, então, pra ficar mais barato. Só que eles foram já no ano seguinte. Isso foi em 2013. Eu só fui em 2017, porque eu tava no segundo ano de faculdade. Eu queria terminar a faculdade primeiro, pra depois eu ir pra lá. Então, eu fiquei esperando, juntando dinheiro, porque era muito dinheiro. Porque, assim, em Dublin, quando você chega lá com visto de estudante, você tem que comprovar 3 mil euros para o governo irlandês. Para dizer que, assim, olha, eu não vou viver numa manateta do governo, eu vou conseguir sobreviver se acontecer alguma coisa. E para juntar esses 3 mil euros, é muito dinheiro. E dá quanto em reais? Hoje, 3 mil euros vai dar uns 12... Nossa, é bastante. Muita coisa. Não sou muito boa, tá? Não sou de matéria de exatas, eu sou de humanas, mas eu acho que é isso aí. E assim, em Dublin, como você foi recebida pelos habitantes, pelos locais? Eu conheço Dublin, eu já estive em Dublin. Ah, eu sou chique! Eu sou chique, eu adorei. Com certeza. E assim, e como você foi recebida lá pelo pessoal? Eu vou falar assim, a minha experiência é bem específica, né? De uma pessoa branca, vivendo no exterior. Existem camadas, assim, de preconceito, de xenofobia, mas, no geral, eu fui bem recebida, consegui fazer alguns amigos, assim, amigos mesmo próximos, mas a maioria conhecidos. Os irlandeses, eles são muito friendly, eles são muito amigáveis, porém, eles são meio fechados no círculo deles, entendeu? É bem difícil não você dá intimidade. fazer parte. Então, assim, por exemplo, tem colega de trabalho, mas, assim, não é igual aqui que você começa a trabalhar no lugar, você já vira melhor amigo do teu colega de trabalho, já vai já sai, já vai na casa, já faz tudo junto. Não, tem essa diferenciação. Amigos, trabalho é uma coisa, outra coisa. E, então, assim, eu senti muito isso. Então, eu consegui, assim, me movimentar muito através de dates, né? Indo para encontros. Tipo Tinder, assim. Tinder, exato. Olha que esperta. Eu entrei no Tinder pra melhorar o meu inglês. E aí, engraçado, eu fui no meu primeiro date na minha primeira semana lá, não falava nada. E eu fui com uma menina irlandesa. Ela muito paciente, uma paciência assim, que eu não sei se eu teria. Assim, teve a maior paciência de falar devagar, de me explicar e repetir várias vezes, me levou para vários lugares. Ela fez tipo um date assim bem irlandês comigo, assim. Turístico. A gente foi no pub mais antigo da cidade, depois ela Você não ficou com medo? Você tá num país. Porque se for encontrar aqui, eu já tenho medo. Imagina num país que eu não sei, vai que me mata ou me joga lá no rio e nunca mais minha mãe
vai Fiquei exagerado? com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Eu acho que assim, é mais fácil pra mulheres, assim. Tanto que eu encontrar tinha mulheres, amigas que marcavam dates no Tinder pra fazer amizades, que elas nem se interessavam, né? E não queriam um relacionamento amoroso, nem eram lésbicas ou bi, mas assim, como faziam dates no Tinder pra conhecer pessoas e sair um pouquinho, conhecer. É uma maneira de você conseguir entrar um pouco nesse meio. Eu acho que para as mulheres é um pouco mais fácil. Para as mulheres que lésbicas, que saem com mulheres. Igual você. Agora, as amigas que eu tenho que saíam com caras sempre marcavam dates em lugares públicos com outras pessoas junto. Tipo, eu vou na balada com os amigos, a gente se encontra lá. Né? Não ia para um date sozinho, assim, porque aí eu já... Mas lá não é um país muito violento, né? Não. Ou tem esses casos também Não. de... acho que é mais raro, né? Isso é uma mas coisa... são casos isolados. Tem casos de violência. Teve até um assassinato que chocou a cidade, assim, no ano passado, que demoraram muito para descobrir quem tinha feito. Mas foi um caso de um assassinato. Aqui isolado. é um caso por hora, né? Basicamente. Então, assim, a noção que a gente tem, assim, de perigo é completamente diferente lá. Então, quando eu cheguei, era uma noção que eu ainda tinha, que eu trazia do Brasil. Então, eram receios, mas, assim, depois que eu estava lá um tempo já, por exemplo, voltar da balada, eu morava no centro da cidade. Eu voltava, atravessava o centro a pé, 4, 5 horas da manhã, tudo escuro. E nunca foi importunada? Nada. Tranquilamente. É assim, outra- eu é não outra tinha cultura, medo. Outra realidade, né? Eu lembro quando eu fui pro Caribe, aí eu fui com a minha amiga, a gente foi pra praia, né? Depois E- fala que a gente é chique, né? Olha, Eu lembro quando eu fui parcelei, pro Caribe. eu parcelei, tá, gente? E aí, por exemplo, eu e a minha amiga foi pra praia. E aí eu falei, nossa, que droga, a gente vai ter que ir e o outro vai ficar porque a gente tem nossas coisas. E aí a gente foi começou a andar, viu as coisas, tipo assim, um notebook ali no chão e não sei o quê. Aí a gente foi conversar, mas e aí, como vai fazer? Aí o povo falou, eles não entendiam por que a gente não ia, porque ninguém ia roubar. Porque assim, não tem esse hábito, então as pessoas deixavam. Tanto é que quando a gente descobriu, a gente foi pra praia, a gente até esqueceu onde que tava, porque a gente esqueceu. Aí a gente foi procurar e tava no mesmo lugar. Ou seja, é outra cultura, né? outro nível. Mas lá não é assim também. Se você deixar algum celular perdido numa mesa, você não vai achar ele de novo. Lá tem muito furto mesmo. Assim, você não vê violência, não tem assalto à mão armada. Mas tem muito, por exemplo, se você dá bobeira, você tá andando no centro da cidade com o celular mandando mensagem. Uma vez uma amiga minha, ela tava mandando mensagem pra amiga dela, passou um cara de bicicleta e agarrou o celular dela. Levou. Já era. E você tem amigos brasileiros lá? Vocês se encontram? Vocês mantêm uma rede social, assim? Eu tenho esses amigos que fecharam comigo. Eles ficaram lá? Duas ficaram. Sim. Tenho essas duas amigas que estão lá até hoje. Elas já estão lá, acho que há 7, 8 anos. Bastante. Elas têm um canal no YouTube também. Como que é o canal delas? Canal Ponto Final. E elas falam sobre intercâmbio, sobre a vida na Você Irlanda. conhece a Ponto Final. Joyce? Porque a Joyce é uma rio-pretense que vive lá também, em Dublin. A Joyce eu conheço. Você conhece? Conheço. Então, até quando ele falou, eu vou chamar uma amiga aqui que mora em Dublin, eu falei, ela é super politizada. Eu falei, a Joyce? Eu falei, não. Há muita gente, mas tem muito brasileiro lá. A comunidade brasileira é muito grande. Brasileiro é praga, tem em todo lugar do Em todo mundo. lugar, Não, gente. é, Em todo gente. lugar. Qualquer lugar que você vai achar um brasileiro. Perdido. Quando eu fui pra Argentina, aí eu tava no elevador, eu falei, agora eu vou falar. Eu tentando falar alguma coisa, de repente, brasileiro. Eu falei, puta que pariu. Eu saí lá de Rio Preto pra vir pra cá e tinha, tipo assim, no hostel que eu fiquei, tipo, 50% era brasileiro. Fiquei puto. É Né? bem assim, Tipo- tem em todo lugar. E na Irlanda tem muito brasileiro. Em Dublin, você anda no centro, sem brincadeira, você anda no centro da cidade, você escuta mais português do que inglês. Olha só. Tamanha é a comunidade brasileira lá, é bem grande. E como que fica a questão de trabalho? Igual, por exemplo, você vai lá, aí muita gente fala, porque eu vou pra fora porque pelo menos lá eu vou ser babá, ou eu vou trabalhar em fábrica, ou sabe, esses... É andar com cachorro, não sei. É isso mesmo? Como que é? É assim, tem muito trabalho informal. Muitos, assim. Então, o que vai depender, assim, dos tipos de emprego que você vai conseguir é o nível de inglês. Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, eu ainda não tinha visto. Aconteceram umas situações, se vocês quiserem, a gente entra no assunto Claro, a gente já depois. quer saber até. Perrengues. Eu fui roubada Até pra na quem casa. quiser, quem tá pensando em ir morar fora, né? Se prevenir desse tipo de Sim. O incidente. que aconteceu? Já Por conta. exemplo, eu tinha que levar os 3 mil euros para apresentar para o governo irlandês. Eu, muito virjona de viagem, não tinha cartão, não sabia fazer aquele cartão de cash lá, que o pessoal leva o dinheiro num cartão. Não sabia fazer nada disso. Então, eu levei o quê? O dinheiro vivo, né? Muito trouxa. Aí, fiquei numa casa no primeiro final de semana. Eu cheguei numa sexta-feira. E aí, no sábado, eu fui dormir. Tinha 20 pessoas na casa. 20 brasileiros na casa. Não queria falar, mas assim,
me revoltou muito foi o fato de ter sido brasileiras, porque todo mundo sabe o quanto é sofrido pra gente chegar lá. As histórias são muito parecidas, são muito misturadas, assim, é muito sofrido pra maioria. Tem muita gente que vai lá porque tem mamãe e papai que paga, mas a maioria tá na sofrência. E aí você, né, ir lá e ferrar com o amiguinho, mas enfim. Aí eu fiquei nessa casa, fui dormir e eu tinha uma doleira que ficava comigo, só que naquele dia eu tinha colocado no bolso da minha jaqueta, pendurado a jaqueta na guarda da minha cama, numa beliche, e eu tava dormindo. Quando eu acordei no domingo de manhã, peguei minha jaqueta, fui sair que eu ia comprar roupa de frio e tal, cheguei no começo do inverno, tava muito frio, eu nem tinha roupa para aquele frio. Cadê minha doleira? Tinha sumido na casa. Todo o seu dinheiro. Todo o meu dinheiro, minha habilitação, documento. Só meu passaporte, graças a Deus, não tava lá. Nossa, e o desespero? Não, eu fui na guarda, que é a polícia, não falava nada de inglês. Aí você chega lá, é interessante. Na polícia, na delegacia, tem sempre um tradutor de todas as línguas, só que ele não fica lá todos os dias. Então, tem um tradutor da língua portuguesa, tem um tradutor de polonês, tem um tradutor para ajudar tem muito imigrante, então, para ajudar a galera quando precisar de algum suporte, né? E nesse dia que eu fui, não tinha o tradutor. Então, eu fui com o meu Google Tradutor, tentando me explicar, olha, aconteceu isso e tal. Aí o policial falou para mim assim, que eles não poderiam fazer nada porque eu não tinha um suspeito. Eu falei, não, mas eu tenho 20 suspeitos. Tem como vocês irem lá conversar? Porque às vezes aparece, né, se fizer uma pressão. Mas eles falaram que não podia fazer nada e não fizeram nada. Fiquei no prejuízo. E aí, essas minhas amigas que estavam lá na época me acolheram. Fiquei um mês na casa delas. E aí, eu comecei a trabalhar numa fábrica de pão. E eu estava sem visto, porque eu só ia tirar o meu visto dali 2 meses. Então, assim, o tipo de trabalho que você consegue sem o visto, que tem muita gente que está lá ilegal também. Então, tem os trabalhos... Dá para viver, dá para sobreviver lá ilegal. Não recomendo, porque o tipo de trabalho que você vai conseguir são desumanos, assim, é exploração. Então, eu trabalhava nessa fábrica de pão, eu tinha que empacotava pão em caixas e tal, e eu tinha que empacotar dentro de um freezer. No freezer fazia menos de 20 graus. Eu não tinha roupa, eles não davam equipamento nenhum. Então, assim, eu saía do freezer, quando eu estava percebendo que eu estava começando a congelar, eu ia para a porta do forno para me esquentar. Consequentemente, fiquei muito doente várias vezes, assim, ficava doente direto por causa disso. Então, esse é o tipo de trabalho bem pesado. Eu sobrevivi lá, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses. Porque não tinha condição. Aí eu consegui tirar o visto e corri de lá. Mas é sofrido. E aí os outros empregos, por exemplo, passear com cachorro, é comum, mas assim, não rende muito dinheiro. É que assim, você ganha por hora lá também. Qualquer emprego lá, basicamente, o raciocínio é você ganhar por hora. Tanto que eles anunciam o emprego, a vaga, já com o valor por hora. Então, por exemplo... O mínimo hoje, acho que é 11 e pouquinho, 11,50, o salário mínimo por hora das pessoas. E quando você está ilegal, você ganha menos que isso. E aí, quando você está legal, você ganha ou isso, ou um pouquinho mais. E aí, depende do tipo de trabalho. Então, por exemplo, passear com cachorro, eles pagam, sei lá, 10 euros por hora, 12 euros por hora, dependendo da família, né, e tal. E tem muito babá, tem au pair, que é que você vai e vive com a família. Tem que mais tipo de faxina, limpeza. Faxina, fiz muito também. Então, teve uma época que eu tinha 3 empregos. E diz que brasileiro é bom de faxina, que o povo europeu é meio porquinho, né? Demais! Eles não têm essa noção de higiene que a gente tem. Tanto que o Covid veio para ensinar eles a serem um pouquinho mais higiênicos. Porque era... Nem banho, né? Tanto que diminuiu, esses últimos 2 anos, caiu o número de gripe. Eles não estão pegando mais gripe. Olha, por conta pelos do COVID, cuidados por conta dos cuidados com o Covid. Porque eles não tinham essa noção. Então, a galera estava direto doente e tal. E uma coisa boa que você falou de brasileiro ser bom em faxina é que, assim, brasileiro é bom em qualquer coisa. A fama dos brasileiros lá é de ser bom trabalhadora. Então, assim, é muito difícil você achar um brasileiro que, ai, nossa, eu não estou conseguindo emprego. É difícil. Pode não ser o emprego que você quer. Mas brasileiro tem uma fama muito boa de ser trabalhador. Então, eles acabam... É que já foi pra lá, né? Tá falando, não, agora eu vou me jogar mesmo, né? Eu acho também porque os irlandeses, eles são muito... Sabe aquele... O povo, ele nasceu com tudo na mão, né? Eles não precisam se esforçar muito. Então, assim, quando vê a gente, que a gente vai, pega pra fazer e resolve, pá, a gente é mais ligado pra vida. Eles são meio dormindo, assim. Então... E mesmo porque, igual, você fez faculdade, né? Você foi formada. Muitas pessoas não fariam isso, né? Falando, não, é como se fosse pra recomeçar, né? Você começar do zero, assim. Eu conheci muita gente na mesma situação, assim, de ter, assim, conheci advogados, médicos, muitos médicos, assim, que vão pra lá e aí, pra você validar o seu diploma, demora, é um processo demorado. Às vezes você não consegue, você tem que fazer uma qualificação lá para você poder trabalhar na área. Então, assim, o Brasil ainda não está na equivalência da qualificação de lá. E não porque o Brasil não tem uma boa educação,
Mas é porque eles ainda não aceitam todos os diplomas, por exemplo. Hoje eu trabalho na área de saúde lá. Então, Você fez curso ou não, só pela sua faculdade aqui? Então, agora a empresa está pagando uma qualificação para mim em RH. Sim. Legal. Lá. Embora eu tenha o background de psicologia, eles ainda pediram para eu fazer essa qualificação. Bacana. Mas para trabalhar, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de home care. Então, para trabalhar no home care, se eu pegar um brasileiro que tem a formação de enfermagem, por exemplo, ou fisioterapia, eu já consigo fazer o equivalente. Porque hoje eu já tenho a tabela de equivalência lá. Então, eles não precisam fazer nada para validar o diploma. Eu consigo contratar eles já, e é equivalente com a qualificação mais alta de lá, de healthcare, que é de saúde. Então, assim, tudo depende muito e é aquela coisa, eu não sabia de nada disso também. Quando a gente chega lá, a gente não sabe de nada. É muito difícil encontrar o caminho das pedras sozinho, assim, se você não tem ninguém para te dar um suporte. Mas é basicamente... Uma época que você trabalhou em 3 empregos, é isso? Quais eram? 3 empregos. Eu trabalhava na Starbucks, que foi o emprego que melhorou meu inglês. Meu inglês, assim... atendimento ao público? Você fazia? Direto. Eu odiava. Foi ótimo. Você não gostava? Nossa, imagina. Não, eu não gostava Eu trabalhei em 2 Starbucks, né? A primeira que eu trabalhei era num ponto turístico, na praia. E assim, só tinha turista. Pior coisa que tem é lidar com turista. Eu, sendo turista, eu tenho essa consciência hoje. É a pior coisa que tem é você trabalhar num ponto turístico e lidar com turista. Porque o povo tá curtindo, eles não estão nem aí, eles não, sabe? É diferente, é diferente. Então, assim, eu não gostava muito, principalmente porque chegava muito adolescente de grupo de escola, principalmente da Espanha, da Itália, e aí eles chegavam causando terror, e eles começam adolescente, então, né? Sendo adolescente. Adolescente de qualquer lugar já entendeu? É complicado. E aí lá eram adolescentes turistas. E aí eles chegavam causando terror. Então, mas os adolescentes irlandeses também não dá pra salvar muito, não. E hoje você está nessa empresa de saúde, você trabalha na área de RH Isso. Por causa da faculdade de psicologia. Isso. Foi uma vantagem ter a faculdade de psicologia, mas não necessariamente que a faculdade eu precisava ter uma faculdade. Lá, inclusive, é o contrário. É incomum, não é comum igual aqui você ver psicólogos no RH. Tanto que eles têm essa qualificação, que é o CIPD, que é um diploma em RH e, como é que fala? Gerenciamento de pessoas. E é tipo OAB, você tira uma carteirinha que você está registrado num lugar, tipo o CRP. Então, você está afiliado a essa instituição para você poder trabalhar no RH e assinar como uma pessoa do RH. Legal. Então, não é comum. Mas eu tive a sorte de ter uma diretora lá que ela valoriza muito a psicologia, ela vê que a psicologia é importante para o RH, embora lá eles não tenham essa cultura ainda. Eles têm uma cultura muito da administração para o RH, não do recursos humanos mais voltado para a pessoa. Então, eu tive essa sorte de ter essa pessoa que tem essa visão, e ela falou, vou te pagar a qualificação, mas já me jogou no cargo e... Que ótimo. E você estava falando dos 3 empregos. 3 empregos, então, Starbucks. Aí, eu trabalhava na Starbucks, 4, 5 dias na semana. 2 vezes na semana eu fazia limpeza, faxina num escritório. E aí, nos outros 4 dias à noite, eu trabalhava numa balada. Comecei trabalhando no floor, no chão, na pista, que aí, pegava copo, limpava chão quando alguém quebrava, essas coisas assim. Aí depois eu fui pro cloak room, que é onde ficam os casacos. Aí eu ficava sentadinha lá. De novo, é a questão do inglês. Porque como eu conseguia me comunicar um pouquinho já melhor do que... Porque assim, a maioria da galera que trabalhava lá nessa balada era brasileiro. A maioria, assim, 80% eram brasileiros. Só que a maioria não falava inglês. Assim, não conseguia, tinha vergonha. Muito do nosso problema é a gente ter vergonha. A gente tem medo de arriscar. A gente tem com medo cara de pau você vai, né? E você sabe que eu sou cara de pau, né? Né? Eu vou errando mesmo, eu já não ligo. Mas, assim, eu vejo que é uma insegurança geral. A gente tem essa preocupação de querer falar certinho. Até hoje eu tenho essa preocupação também. Mas eles não se importam muito, eles não estão nem aí. Eles não deixam de te contratar porque você não fala inglês perfeitamente. Mas é óbvio que se você fala um inglês melhor, você consegue se comunicar melhor, eles vão te mudar para outras posições dentro da empresa quando surgem oportunidades, até nesses empregos informais. Gente, eu ia ser, porque o meu inglês... Eu só sei o verbo to be, que eu brinco. Passa do verbo to be, eu já não sei mais nada, né? Então, meu inglês é macarrônico, mas quando eu fui para os Estados Unidos, chegou lá
milagrosamente eu comecei a falar. Eu acho que é porque eu perdi a vergonha. Eu precisava me comunicar. Eu queria que a outra pessoa entendesse o que eu estava falando, mas eu não tinha preocupação de se estava certo, a pronúncia, essas coisas, que aqui eu morro de vergonha de falar. E deixa eu te perguntar uma coisa, Miriam. Você falou, né, 11 euros a hora e tal. E quando a pessoa que faz esses trabalhos, né, dá para viver bem, dá para ter uma vida Dá pra juntar dinheiro, porque as razoável. pessoas falam assim, eu quero ir pra fora pra juntar dinheiro pra voltar e comprar uma casa. Então, é aí que eu vou destruir a romantização da vida na Europa. Não é bem tá assim. Vendo? Tô com o meu meu visto eu já tava tá... com esperança lá. É sofrido, principalmente você vai com visto de estudante, porque no visto de estudante a gente só pode trabalhar 20 horas, que é meio período. Por isso que eu tinha 3 empregos. Só que aí eu tinha 3 empregos, então eu fazia meio período nos 3, para eu ganhar o suficiente para eu pagar o aluguel e juntar um dinheirinho para eu poder fazer uma viagem aqui, outra ali, para eu ir para Itália, porque eu tirei minha cidadania italiana, que foi muito caro. Então, praticamente esses 2 primeiros anos que eu fiquei lá, eu fiquei basicamente ralando, trabalhando muito, pagando com a dívida no Brasil que eu tinha, pagando a cidadania, pagando o aluguel, sobrevivendo. Eu sobrevivi. E é importante a gente falar sobre isso, porque assim, eu vejo muita gente chegando lá muito deslumbrado, achando que vai viajar todo final de semana. E dá, depois que você se organiza. Mas trabalhando 20 horas por semana e tendo que ir para a escola. Eu ainda tinha que ir para a escola, tinha 3 empregos e ainda ia para a escola para fazer aulinha de inglês. Então, assim, não sobrava tempo para curtir a vida, não sobrava tempo para viajar. Mesmo eu tinha um dinheiro que eu conseguia guardar, mas não tinha tempo para gastar, não tinha tempo para viajar. Então, assim, eu fiz poucas viagens, mas foram viagens assim, por exemplo, eu consegui uma passagem para Londres por R$ 9,90. Então, lá você tem essas facilidades que a gente não tem aqui. Aqui é muito caro viajar no Brasil. E isso, para mim, é uma vantagem de estar lá, é ter essa facilidade de conseguir fazer umas viagens bacanas por um preço acessível. Né? Mas assim, é numa quarta-feira, entendeu? Você consegue essas promoções, mas são dias aleatórios, não é tipo, eu vou nas férias, vou num feriado prolongado. E você vem todo ano? Você é legalizada lá hoje? Você pode entrar e sair do país e você vem todo ano para o Brasil? Como que é? Então, eu fiz a minha cidadania, então agora com a cidadania italiana eu consigo entrar e sair de qualquer país que faz parte da União Europeia. Porém, ainda não consegui entrar essa é a minha meta, vir todo ano, pelo menos uma vez por ano. Então, essa é a segunda vez que eu venho, desses quase 5 anos que eu tô lá. É caro, né? Quanto que é, mais ou menos? Não tenho ideia. Olha, a passagem agora, quando eu comprei, eu acho que eu paguei 600 euros. Que em torno de 600 euros. Você comprou de lá? Comprei de lá. Isso vai dar... Quanto que tá o euro? O euro tá quase R$6. 1.800. 600, 3.600. 3 mil e pouco. Não, é um dinheiro... Em torno de 3 mil a 4 mil. Depende da época que você vai. Porque eu tô vindo muito numa época que não é alta, né? Não é, ainda que tenha carnaval agora. O carnaval meio que já foi. O carnaval nunca existiu esse ano, tá? Ai, meu Deus. Carnaval, saudade. Mas depende da época. Então, por exemplo, Natal, fim de ano é a época mais cara de viajar. E todo mundo vai querer, né, viajar. E a saudade, como que fica? Porque eu acho, assim... acho que é a pior eu acho que eu parte, nem né? vou, porque se eu... Só de pensar em deixar minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, eu acho que eu já morro no meio do caminho. Sim. E você, como que você lida com isso? Eu não lido. Lidar, que é isso? Que é isso? Não, terapia, né? A gente faz terapia, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo ficar longe das pessoas, ficar sem sua rede de suporte, de apoio. Por mais que eu tenha amigos, que eu faça amigos lá, a minha rede de apoio, minha rede de suporte, as pessoas que me conhecem, que estão comigo junto, que estão de mãos dadas comigo, estão aqui. Né? Então, assim, demora pra gente construir esse tipo de vínculo. Então, assim, é muito difícil, assim, tem momentos, assim, que dá vontade de desistir, dá vontade de ir embora, que a gente sente, é uma solidão, assim, que não dá, por mais que a gente tenha uma comunidade grande, tem amigos, eu morava no meu primeiro ano, eu morava num apartamento com mais 4 meninas, das 4, 3 eram brasileiras, então, assim, eu tava sempre com pessoas em volta, mas a solidão que eu sentia era uma solidão que não dava para explicar. Eu entendo. Não dá nem para colocar em palavras, assim, é a falta daquele falta olhar de conhecido. determinadas pessoas, né? Exato. Então, não, eu imagino, olha, só de pensar, meu coração aqui já tá batendo mais forte. E a primeira vez que você veio e voltou, você levou seu irmão pra lá, né? Sim. E aí, foi uma coisa, um bom negócio? Eu falei, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ele é mais velho, mais novo? Mais novo. Só sei que ele é bonito, é um gato. Né? Não sei nem se eu devo falar sobre ele. Mas, enfim, então, não sei, viu? Acho que é difícil. Você tocou num ponto muito... Você não quer falar? A gente não fala.
Não, assim, eu acho que assim, foi uma decisão, assim, não sei. Mas ele foi para morar ou foi passear? Ele foi comigo pra Itália, pra tirar a cidadania dele. Aí, quando a gente tava lá, ele decidiu ir pra Dublin. Ele pensou muito, ele queria ficar na Itália e tal. Eu falei, fica, mas ele ia ficar sozinho. Porque o que eu falei pra ele? Se você for pra Dublin, pelo menos você tem alguém que vai te ajudar, né? Ele não vai como eu fui, sem ter ninguém. Porque eu estaria lá, eu ajudaria, daria o suporte e tal. E aí ele foi. Mas ele não tá feliz, porque, assim, ele ainda não... Ele tem dificuldade com a língua, ele ainda não... Já faz 2 anos já que a gente foi pra lá. Ele ainda tem dificuldade, ele tem vergonha, ele ainda tá travado, não consegue. Então, assim, os empregos também que ele consegue, ele trabalhando numa warehouse, que é tipo um galpão de estoque de uma livraria. Tipo uma Saraiva da vida. Não pode falar marca, né? Pode. Tipo uma... Que não é Globo, não, bem. Ah, é? Verdade. Saraiva, se quiser patrocinar. Livraria Saraiva, eu vou lá no shopping amanhã pra falar. Exato. Então, é tipo um galpão que chama Ison, é o nome da empresa. Então, tem de tudo. Tem livros, material didático, brinquedos, essas coisas. Então, ele trabalha nesse galpão. Agora, hoje em dia, ele dirige uma empilhadeira. Então, para ele, tá ótimo, né? Então, e para ele foi muito mais fácil do que para mim. Porque quando eu fui com visto de estudante. Eu tinha que trabalhar 20 horas e eu tinha que estudar. E ele já foi com tudo na mão, assim, bem facilitado. Com cidadania, né? Já ajudei a arrumar um lugar. Porque outra coisa que é muito difícil é moradia. Moradia lá é muito caro. Você mora vocês muito não mal. moram juntos? Lá? Graças a Deus, não. Não, já tá no mesmo país, né? Já tá ótimo. E são só vocês dois de irmãos? Só. Não, sua mãe deve ter quase morrido, né? Ela ficou em depressão, também tá na terapia, tá em análise para lidar, porque é difícil. E tem a questão do ninho vazio, né? Que a gente estudou muito, né? Quando os filhos saem de casa. Meu irmão tem 27 anos, mas ele ainda morava com os meus pais, nunca tinha saído de casa, mal tinha viajado na vida. Então, assim, para ela foi muito difícil. E sair de casa para outro país, não é tipo assim, sair pro bairro seguinte ou pra cidade... Para ir para outro lugar, sem saber quando que vai ver de novo, entendeu? Então, assim, para ela foi muito difícil. E para ele também, de ter que começar a se virar, porque eu não sou mãe de ninguém. Então, por mais que eu ajude ele, falei, filho, vamos lavar as tuas roupas, né? Cozinhar a tua comida, ensinar a fazer as coisas. E ele então, ficou lá agora, ou ele veio com você? Né? Não, Vai ele ser tá lá. até bom para ele. Até crescer. se ele voltar a viver com a sua mãe um dia ou voltar para cá, já vai ter uma independência muito maior, né? Já vai ser uma pessoa independente, né? Sim, com certeza. Isso eu acho Assim que é a um gente grande espera, né? aprendizado. Assim a gente espera. Grande aprendizado. E sua mãe já foi para lá? Ainda não, mas eu quero muito levar ela. Ah, Ela que tá legal. aprendendo inglês no Duolingo. Ah, que bonitinho. E foi onde eu aprendi. Funciona? O negócio é bom? Funciona, ela fica viciada, competindo lá com as outras pessoas, que ela quer fazer a maior muito o pontuação. aplicativo. Fica falando com o celular, porque eles têm os exercícios que você tem que falar e o celular reconhece o que você falou. É ótimo, ela tá... Ah, não. E é ótimo, assim, que não para, né? É um exercício, né? E uma coisa que aconteceu quando você estava lá, que aí chegou a pandemia. E você estava em outro país. Você estava meio que começando ainda a vida lá. E né? aí, Então. como que foi isso de você estar lá e você saber que as pessoas que você ama estavam aqui numa crise sanitária, Você pensou né? em voltar? Como que foi? Como que foi? Olha, foi desesperador, assim. Num primeiro momento, quando a pandemia estourou, fazia uma semana que a gente estava na Itália. E a gente estava no norte da Itália. Nossa, o pior lugar. Exato. Então foi onde o olho do furacão começou na Europa, né? Antes mesmo de vir para o Brasil. Então a gente chegou lá, uma semana depois começou o lockdown. Então a gente sentiu isso. E aqui no Brasil o pessoal estava ainda de buenas. Tranquilão, vivendo a vida, né? Achando, nossa, que era uma coisa muito distante. Tinha o carnaval ainda, né? Porque a gente Nossa. pulou o carnaval. Exato, bons tempos. Então, Né? então a gente estava vivendo assim, num regime na Itália, que se você saísse para ir no mercado, a gente foi parado várias vezes pela polícia, indo no mercado, tipo, atravessando a avenida para ir no mercado, a polícia perguntou onde você vai, o que você está indo fazer. Você tinha que, tipo, ser bem convincente, olha, tô indo no mercado, moro aqui e tal. Não podia estar na rua. Você tinha que ter uma razão muito forte para estar na rua. Então, a gente estava numa cidade pequena, no interior da Itália, perto de Turim, e na nossa cidade só tinha, assim, era uma cidade de idosos. Só tinha idosos, assim. Eu vi poucos jovens. Dava pra contar no dedo de uma mão quantos jovens eu vi na cidade, no período que eu fiquei lá. Fiquei 9 meses. Aí era para ficar 3 meses lá. Por conta da pandemia, a gente ficou preso 9 meses. Porque a prefeitura fechou,
nada funcionava, tudo parou. E lá vocês trabalhavam ou vocês Não. tinham uma reserva mesmo? Não, eu tinha alguma reserva que acabou, eventualmente, porque eu fui preparada para ficar 3 meses. Então, aí eu tive alguns amigos que me ajudaram, me socorreram, porque eu não tinha o que fazer. Ou eu pedia ajuda, ou a gente ia... É porque não podia trabalhar. Não podia trabalhar, a gente não podia sair simplesmente para dar emprego, primeiro que não tinha, estava tudo fechado. Segundo, que a gente não fala italiano, né? Eu tinha feito algumas aulas, eu falava o básico, porque eu sabia o que eu tinha que falar lá na prefeitura, lá na comune, lá para falar com os... O máximo eu assisti Terra Nostra, quando passou a novela, Capitio e E só. é isso, Bela, Né? maravilha. Mas, então era muito, foi uma época muito difícil, assim, de insegurança, de não saber, de não poder também fazer nada. Porque aí, quando a coisa estourou no Brasil, a gente ainda preso lá, não tinha como, a gente não tinha dinheiro para voltar, não tinha dinheiro para ir para Dublin, não tinha dinheiro para fazer nada. A gente tinha que só esperar sair a documentação e, assim, vendo tudo que estava acontecendo e lá, vivendo naquele jeito preso, com restrições, que, assim, melhoravam num dia, uma semana, eles abaixavam, aí depois, na outra semana, já aumentava tudo de novo. Então, foi uma época, assim, de muita incerteza, de muito medo mesmo, assim, de ficar pensando como é que ia estar minha mãe, de brigar com a minha mãe, obrigar ela e meu pai a ficar isolado mesmo, de não sair de casa. Mesmo antes do negócio estourar aqui, eu já falava para eles, olha, pelo amor de Deus, vai chegar aí, então fiquem quietinhos. Graças a Deus, eles moram numa chácara, no meio do nada, Alexandre sabe. Então, eles estavam bem escondidos lá. Mas dá medo, né? A gente não tá aqui para ver, tá aqui para... E eu imagino o medo, porque assim, teve, né, mais de 60 mil mortes, o medo de você não ver mais. É. Porque até então você vai, mas você sabe que, apesar que a gente não sabe como vai ser amanhã, mas a gente tem a ilusão que a gente vai voltar e vai continuar vendo. Mas no começo da pandemia a gente não tinha certeza de nada, né? Nada. Foi uma coisa É muito... como se a finitude estivesse dando uns tapas na nossa cara, assim. Acorda que eu tô aqui, ó, finitude, cheguei. Então, e é um negócio que você não sabe, né? Eu perdi alguns membros da minha família, alguns familiares, assim, que não esperava. E a gente nem sente, foram tantas perdas, né? Eu acho que todo mundo passou por tantas perdas que depois de um tempo você não dava nem para sentir mais, porque não dava tempo de você fazer um luto, porque já tinha outro, e tinha vida, e você tinha que se preocupar em... Então, eu acho que isso foi bem difícil, de estar longe nesse período. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito grata de estar longe, porque se estivesse aqui, eu acho que meu irmão tinha passado Covid para minha família inteira. Porque ele não ia ficar isolado, tenho certeza. Olha Ouviu, Gabriel? Eu sei disso. Gabriel, ó, fica lá, isolado lá em casa. E o que você considera, assim, a melhor parte e o mais difícil de morar fora? O que é bom em Dublin? O que você mais gosta em Dublin? O que você acha mais A difícil, neve, e aí, puxado? como que é? Então, Dublin não neva tanto, assim. Nevou no meu primeiro ano lá... Não, nevou 2 vezes, desde que eu... Não levou umas... 2 vezes, de verdade, assim. Mas lá eles não estão preparados para neve. Então, quando neva, tudo fecha, tudo acaba. O ônibus não roda, a cidade para, porque eles não estão preparados. Eles não têm aqueles caminhão que vai empurrando neve, eles não têm... Não tem estrutura, né? Não tem estrutura. Então, eu lembro que eu fui para lá em 2017. Em 2018, teve um dos piores invernos da Irlanda nos últimos 10 anos. Eu lembro. Você lembra? Você estava quando nevou? Eu lembro. Teve até um nome essa nevasca, colocaram um nome. Eu não lembro o nome também. Alguma coisa do norte. Não lembro. Mas teve um nome, depois eu vou Foi, me a cidade ficou em estado de alerta, não tinha, tudo fechado. Pão é uma coisa que acaba, é muito interessante. A primeira coisa que acaba no mercado na Irlanda é pão, quando eles estão em crise. Aqui é papel higiênico. Aí tinha memes, né? Tipo, tiravam foto de um canto escuro de um prédio, uma pessoa lá entregando um pão pra outra pessoa. Tipo, tráfico de tráfico pão. de pão. Nossa, que interessante, né? Que Cada legal. país, Os né? memes, porque era a primeira coisa que acabava o pão. Eu não entendia por que não tinha pão. É porque lá eles estão na fase oral, aqui a gente tá na fase anal, que acaba o papel higiênico, né? Exato. Então, Boa analogia. Então, lá, aquele ano teve uma neve que foi mesmo, que ficou, mas assim, foi tipo também uma semana. E aí a neve lá, ela não para, não fica neve fofinha, bonitinha. Fica assim, por algumas horas, mas Com logo água derrete, suja, fica vira uma escuro, lama, é horrível. vira uma lama perigosa que você escorrega. Então, assim... sério, olha, a gente é iludido Não é mesmo, aquele né? sonho de neve. Ainda não conheci essa neve maravilhosa, quero conhecer também. Não conheci. Ano passado também nevou um pouquinho, mas foi bem pouquinho. Ficava branquinha, a gente tirava foto, fazia vídeo. E aí, dali meia hora, já tinha Daquela derretido. coisa, né? E o que é Instagramável, bom e ruim que a Ade perguntou, assim, de estar lá? Bom, eu acho que assim, o bom é que você vê o seu dinheiro. Isso é uma coisa que, assim, que eu senti, assim, que aqui, trabalhando, né, a vida toda eu trabalhei, os 14 anos, eu sobrevivia.
né? No máximo juntava dinheiro para ir farofar no Guarujá uma vez por ano, né? E olha lá, quando ia pra Praia Grande, que era o que tinha, não tinha, né? Na minha realidade, eu não tinha condição de fazer mais do que isso. Então, era, tipo, muito sofrido. E viajar, para mim, é muito importante. Também tem a questão da prioridade, né? Eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de viver experiências. Então, é uma coisa que eu valorizo lá. Não porque eu viajo muito, mas eu tenho essa... Eu vejo o meu dinheiro. Eu não tô só hoje, né? Hoje. Pós 4 anos. O povo não fala, agora eu vou lá, porque ela tá falando que ela tá com dinheiro. Não é né? bem assim. No começo, não tinha dinheiro, não. Mas hoje eu consigo ver isso, eu consigo planejar vir para o Brasil, ficar um mês, eu consigo planejar, de repente, uma viagem de final de semana, eu fui para a Croácia. Você está em férias lá, no seu trabalho agora? Então, eu consegui tirar eu vim para ficar 5 semanas aqui, então uma semana eu tirei, a primeira semana eu estava de férias, aí essas 2 outras semanas eu estou trabalhando remoto, e aí as 2 últimas eu vou estar de férias. Ah, legal. Então, eu ainda consegui engambelar, consegui colocar aí umas 2 semanas de trabalho remoto, graças a Deus. Porque hoje eu tenho esse trabalho, mas não é todo trabalho, porque a maioria dos trabalhos lá que a gente consegue é informal. Tanto, por exemplo, eu trabalho no escritório. No meu escritório só tem eu de brasileira. O resto é tudo irlandês. É muito difícil, você ainda vê muitas barreiras. Aliás, eu tenho uma menina brasileira que eu acabei de contratar, Andressa, Isso. um beijo. Coloca tudo brasileiro lá, os brasileiros... Mas pai, esse pai. é o meu plano. Ó, se eu for pra lá, eu esse já é meu vou, nível eu já vou plano. entregar meu currículo. Você sabe que eu trabalho bem, né? Sim, querido, mas você já está contratado se você for pra lá. Ah, Você olha já lá. está contratado. Olha lá. Tá. Mas eu acho que isso é a parte boa. É a parte boa de você trabalhar. Você trabalha, é uma vida difícil, mas assim, você consegue, assim, eu consigo ajudar minha família, né? Isso pra mim é muito importante. Dar um conforto pra minha mãe. Esse é o meu objetivo de vida, que ela teve uma vida muito sofrida e que ela tem uma velhice tranquila, que ela não tem que se preocupar. Hoje minha mãe aposentou com salário mínimo. O que é um salário mínimo hoje no Brasil? Não dá pra fazer. Ainda não mais paga hoje. as medicação dela. Não. Você entende? Tipo, só de medicação é quase R$1.500. Como que sobrevive? Então, hoje, isso é uma coisa que eu valorizo. É uma coisa que eu penso, se eu voltar para o Brasil hoje, como é que eu vou ajudar minha mãe? Como é que eu vou conseguir manter a casa, no emprego aqui, hoje, começando do zero? Porque se eu tivesse que voltar, eu teria que começar novamente. Então, são coisas assim que eu valorizo hoje, que eu consegui construir lá. Agora, que eu acho difícil, mais difícil de tudo lá, acredito que seja a moradia. É muito difícil, você mora mal e paga muito. É caro. Por exemplo, o primeiro ano que eu morei, eu dividi um apartamento muito pequeno, tipo, muito pequeno mesmo. Acho que era, sei lá, tamanho um pouquinho maior do que o estúdio de vocês, para 5 pessoas. Então, assim, a gente dividia beliche, então é tudo muito mutuado, muito, sabe? E pagava quase €500 de aluguel. Para dividir uma beliche. Eu pagava Ou seja, €500 por aqui uma é beliche. MRV. MRV lá da Irlanda. Não, MRV... É luxo. É luxo. Macete. É luxo, não tem. Então, assim, a galera divide, é muito comum dividir casa, apartamento, Hoje quarto. você mora com alguém? Ou você mora sozinho? Hoje eu moro com a minha namorada. Ah, você casou, então. Como assim? Ah! O que uma lésbica leva para o segundo encontro? O que uma lésbica leva pro segundo encontro? A foto do gato. O fogão, a geladeira, a máquina de lavar. O que um gay leva para um segundo encontro? Gay homem. Não tem segundo encontro. Não tem Não segundo tem. encontro. Mentira, não sou assim. Mentira. Não, eu tô falando dos outros gays, tá? realidades. Ai, que horrível. Não é, não. Mas a sua namorada, que agora é mais ou menos esposa, namorida, né, digamos Namorida. assim, ela é irlandesa? Não, ela é croata. Croata. Olha que E aí legal. eu fui pra Croácia com ela, Que conhecer. legal, conheceu Mas a você não família, saiu tudo. namorando daqui? Eu saí, mas você tá querendo já me jogar debaixo do ônibus Nossa, mesmo, sim? aqueles que... Gente, mas não dá desculpa. pra manter uma relação à distância muito tempo Então, também, esse gente. Ou alguém foi- se muda, ou... Essa foi a nada. minha questão, assim. É a parte sonabrão agora. Vamos focar agora. Vamos focar, então. Não, assim, eu estava realmente namorando, muito feliz. Foi um dos melhores relacionamentos, inclusive, que eu tive na vida, assim. Uma pessoa maravilhosa, fantástica. Mas a distância foi muito difícil, principalmente no lockdown. Quando eu estava na Itália, e aqui a vida estava normal. Então, assim, eu tinha muito tempo de sobra e não tinha atenção de ninguém. Pra ficar. Não tô falando só do relacionamento, estou falando de De todos. todo mundo, né? Porque tá Porque- todo A vida mundo tava vivendo. normal, Então, é aquela coisa da solidão, de precisar de um colo, de precisar de uma atenção, e, enfim. Então, foram desafios e a gente foi tentando reconstruir, foi tentando lidar com isso, até que chegou num ponto que a gente percebeu que a gente tinha planos de vida diferentes. Né? Ela tinha um plano da gente ficar junto ali 5 anos,
eu já tava, tipo, não quero esperar 5 anos pra estar junto. Né? Ela não tinha plano de sair do Brasil, eu não tinha plano de voltar, então chegamos no momento. É complicado, né? É melhor complicado. terminar, cada uma segue sua vida. E aí, fica como você feliz. conheceu? Como conheceu a namorada? Como ela Tinder! chama? Olha! Como que você conhece alguém no meio de uma pandemia? Olha só, essa cara da Miriam de quietinha, meu bem, ela... Rainha Eu do sou Tinder. bem quietinha. Não, mas foi, a gente se conheceu no Tinder, a gente começou a conversar, a gente conversou muito tempo, porque eu sou dessas, assim, eu cozinho muitas pessoas. Porque eu realmente tenho uma dificuldade, assim, de engatar. Então, até de conhecer a pessoa. Teve várias pessoas, inclusive, que eu só conversei, que eu nunca nem vi. Né? E tem várias também que viraram amigas, que a gente virou Você fala assim, nossa, amizade. eu só quero dar uma zenha, essa menina tá perguntando dos gatos. Ai, não tem, Dos né? gatos, ai, que saco. Pois é, tinha essas coisas. Mas agora eu já sosseguei, né? Eu já sou uma senhora, então... Foi a única pessoa também que eu conversei, porque eu tava bem desinteressada. Eu tava no Tinder mais pra passar o tempo, pra ter com quem conversar, né? Porque é difícil. Dá vontade de dividir um pouquinho, de bater um papo, enfim. E aí a gente começou a conversar, ficamos um tempão conversando, até que finalmente a gente se conheceu, e aí a gente se deu muito bem, foi lindo. E agora foi tá rápido? casada. Foram morar juntas? Foi Ah, é rápido? coisa de sapatão, né? 3 meses depois a gente Três tava meses já junto, foi morando assim, junto, já daqui- tinha ido pra Croácia conhecer mãe. Foi... E ela também trabalha, então vocês dividem as despesas, tudo Sim, certinho. sim. E ela trabalha remoto, então ela trabalha de casa. Aham. E eu trabalho no escritório, de vez em quando eu trabalho remoto também. Então, por exemplo, a gente mora nesse apartamento e eu quero muito mudar, eu quero muito um apartamento um pouquinho maior, porque assim, lá é muito pequeno, a gente não tem muito espaço. E quando ela tá trabalhando e eu tô trabalhando, não tem onde as duas ficarem, tem que ficar uma na sala, outra no quarto. Então, são coisas bobas, né? Hoje isso é um problema luxo, né? White people problems, completamente. Você já dormiu com 5 no mesmo lugar. E Exatamente. Mas Então, a hoje gente- isso é luxo. Então, mas o que acontece? A gente vai aumentando construindo, nossos Mas é. padrões. e aí né? a gente vai buscando outras coisas. É, porque aí vai ter que ter um gato também, né? Porque Inclusive, a gente sapatão- acabou de adotar um cachorrinho. Ah, como que Luna. chama? Que Luna. bonitinho. É uma Schnauzer branca. Ah, mas então quer dizer que voltar pro Brasil definitivo não tá nos seus planos? É isso mesmo? Porque quando ela foi, os amigos, a ideia era 1 ano, tudo bem. Gostou, Eu não tô né? entendendo esse 1 ano que nunca passa. Gostou. E aí, a ideia é não voltar mesmo? Ou como que você se vê? Eu acho que assim, eu passei muito por um período de me questionar assim a respeito disso. Eu acho que a pandemia ela foi muito definitiva assim, nesse ponto assim. Hoje, assim, enquanto esse presidente estiver no poder, com certeza eu não volto. Se ele for reeleito, com certeza eu não volto. Talvez eu nem venha visitar aqui. Não. Entendeu? Não, você leva a gente pra lá. Se ele for reeleito, eu vou pra lá. Inclusive, em Dublin tá tendo várias movimentações, protestos vi. pra galera tirar o título, transferir o título pra lá. Quem tá em Dublin, vamos lá. Já vi. Por regularizar favor, esse gente. título aí. A gente tem que tirar esse... Poder votar. Pra poder votar. E nas eleições passadas não teve essa movimentação, não teve essa conscientização da galera, entendeu? Muita gente tava lá e não votou. Então, esse ano eu já tô vendo essas movimentações. Então, a esperança tá aí. Mas, então, isso foi uma coisa muito decisiva, assim. Foi muito... Eu estava em Dublin quando esse presidente aí ganhou. Eu lembro que eu entrei numa crise muito grande, porque foi um momento de divisor de águas, acho que para todo mundo. Nossa, que foi foi? quando polarizou. Foi triste. E aí a gente começou a descobrir que pessoas próximas tinham umas opiniões que, assim, não eram nem opiniões, né? Que a gente ficava, não dá. Então, assim, foi uma época que eu perdi muita gente. Eu me afastei de muita gente, porque não é nenhuma questão de ser... Eu também. extremista, mas é uma questão de proteger humanidade, De existência, a minha né? existência, a existência dos meus, entendeu? Como não dá. Então foi muito difícil, assim, foi um momento que eu falei, gente, realmente, eu acho que eu me desencantei com o Brasil. Não com o Brasil pelo Brasil, mas com o Brasil do jeito que ele está. Então, isso afetou muito para mim essa decisão de estar lá. Mas hoje eu vejo que assim, eu comecei a construir uma vida lá, querendo ou não. E estando nessa empresa que eu me sinto valorizada, que eles estão investindo numa qualificação, tudo isso conta um pouco e poder ajudar minha mãe também, que é a minha prioridade. E hoje eu ainda não vejo essa possibilidade aqui. Talvez no futuro, né? Quando melhorar, né? Lula vem aí.
Mas, enfim. E você não pensa em morar em outro país além da Irlanda? Penso, eu odeio a Irlanda. Não. No Brasil eu não quero, mas o resto do mundo... Não, qualquer outro lugar. Você não gosta mesmo da Irlanda? Não é um lugar que eu quero ficar, assim. Não é um lugar que vou criar raízes, que eu tenho sonho de morar pra sempre, assim. Eu penso assim, não penso em voltar para o Brasil no momento, mas também não penso em ficar na Irlanda. Por várias questões, assim. Eu acho que o clima lá é muito extremo, não é ideal. É frio, mas não é um frio... É o frio que venta. Não tá frio, é que venta muito. E aí corta, entendeu? Eu não ia gostar não, Não tem gente. sol, o ano inteiro é aquele tempo nublado, chuvoso. Eu ia amar. Aí é triste, tempo Não, depois de um nublado. tempo, tem um É negócio triste. chamado depressão sazonal, que é por conta da falta de sol. Então, a galera tem que tomar vitamina D, né? pílula o tempo todo. Muita gente fica muito depressiva durante o inverno. Isso, tem pessoas que o índice de suicídio aumenta no inverno. É muito grande porque no inverno. Aumenta Não dá drasticamente. pra ser feliz, Não dá. com aquela touca. Não, eu também achava lindo. Depois, agora, já não... Bom, chega cansa também, Cansa, né? cansa. E você já teve um canal no YouTube que eu soube Ah, que tá meio parado. que a gente vai fazer campanha Por que pra que tá voltar. parado? Do que se fala o seu canal e por que não continuar? Então, menina, eu falava sobre tudo, né? Falava principalmente sobre questões LGBTQI+, falava sobre psicologia, falava sobre, enfim, tudo que a gente achava pertinente, que eu achava interessante, que vinha à cabeça, eu queria falar. Mas eu parei basicamente por falta de tempo de editar os vídeos, né? Que é o que eu mais gostava de trabalhar com o canal. Era as edições, era pesquisa, né? A gente sempre se preparava, não era um negócio, Gente, vamos... Eu fui participar uma vez do canal dela, participei 6 vezes, né? Tipo, Que legal. porque era Era muito praticamente dono do canal, Alexandre. Não, eu já Alexandre- chegava e falei, o que o Alexandre tá fazendo aí? Tipo, vamos Ou falar. perguntava, e o Alexandre não vai participar? Cadê o Alexandre? Tipo, ele já era entidade Fixo. participadora ali. Mas era muito legal, porque do mesmo jeito que era muito divertido, era muito informativo. Sim. Então a gente pegava um assunto e aí vamos estudar, a gente estudava e chegava lá e Que legal. E aí a gente levava Tinha uma convidado. linguagem, a gente trazia linguagens, assim, mais acessíveis, assim, né? Não era aquela linguagem rebuscada que você fala 6 palavras e ninguém entende nada, que fica assistindo com o dicionário do lado. Não, é tipo... Sabe o pastor gay que veio aqui? Sei. A gente entrevistou no que canal legal. dela. A Bruna Giorgiani foi pro canal dela. Que Então assim, a gente barato. tipo... Mas a gente foi lá na igreja, né? A gente foi lá, a gente fez lá na igreja. Lá na o igreja, vídeo. lá. Parte 1 e legal. parte 2. É o vídeo que mais tem visualizações no meu canal até Ah, hoje. também o povo... Comentários até hoje, meu Deus. A gente tava uma vez num churrasco, na casa de uma amiga nossa. Aí vamos fazer um vídeo? Vamos. O que não fazer no churrasco? Nossa, aquele vídeo foi muito legal. Todo mundo Que falou, legal. então vê se não leva cachorro e não pega... Né, a Tupperware, e você não vai devolver, porque, sabe, todo mundo começou a Aquela fazer. pessoa que leva Skol e bebe original, entendeu? Aí a gente começou, era muito assim, foi... É. Então a gente falava de coisas bobas e divertidas e coisas assim sérias, Sérias. como adoção, como gordofobia, racismo, homofobia, heteronormatividade. Então, eu tentava trazer de uma maneira leve, porque são questões assim que tocam a gente, que machuca, que na maior parte das vezes falar é difícil. Né? E eu queria falar, eu falava, não, a gente precisa falar sobre isso, vamos falar sobre isso, como vamos falar sobre isso? Então, era a minha paixão, assim. E por que não? Eu acho que talvez, não sei, pra você pensar, igual tudo que você passou lá fora, talvez você fazer vídeo para as pessoas que forem pra lá já começarem com dicas, sabe? Não sei. Mesmo assim, se não for com tanta edição, mas uma coisa mais tipo podcast Uma vez por fechado, semana. mesmo, uma vezinha por Eu semana. até pensei em migrar pro podcast também, que eu acho mais... Que é mais tranquilo, né? Porque essa é mais a voz, né? Sim. Mas quem sabe agora, Quem que eu tô sabe? tendo mais tempo, agora talvez É. seja um projeto aí para... Ô, Miriam, e o que você come lá? Você sente falta da comida daqui? Nossa, E o que você comida, cozinha? gente. Tudo tem gosto de alface. Você come uma banana, tem gosto de alface. Nossa, Você vai comer uma Eu ia picanha, fazer- picanha tem gosto de alface. eu ia fazer regime. Eu parei de comer carne lá porque a carne é ruim. Não só por isso, né? Eu já queria ser vegetariana, né? Hoje não sou totalmente ainda, quero muito me tornar totalmente vegetariana. Você né? come peixe? Como peixe ainda, como bastante, eu adoro peixe. Mas é uma coisa que eu já estava caminhando, mas lá foi muito fácil. Porque a carne aqui é boa, e eu sou uma pessoa carnívora, né? Eu quero parar por uma questão, né, de... Mas, Consciência. mas era muito difícil pra mim parar aqui, principalmente morando na casa dos meus pais. Porque, né, eu não sei, eu cozinho, Comida de né? mãe. Comida de mãe. Mas lá, nossa, muito fácil, porque é ruim.
É ruim, gente. Vocês não sabem fazer comida lá. É ruim, assim. Eu soco tempero. Eu aprendi muito a temperar a comida. Então, eu coloco pimenta em tudo. Eu coloco vários tipos de ervas pra eu sentir gosto na comida. Porque a comida lá é diferente, não tem... Até as frutas, eu como muita fruta que é importada do Brasil pra lá, e mesmo assim, eu acho que fica com tanto conservante até atravessar o oceano pra chegar do outro lado, que perde sabor. Não tem o mesmo sabor que a gente tem aqui. Não é saboroso as coisas, sabe? Eu sinto falta disso, eu sinto falta desse tesão de comer mesmo, O feijão sabe? gordo com um monte de coisa, com arroz e com carne, com... Mas não é nem de ter esse monte... É o sabor mesmo, sabe? Um arroz com feijão, gostoso. Por exemplo, lá tem restaurante brasileiro. Quando eu vou comer nos restaurantes brasileiros, eu gosto. Porque aí, não sei o que eles fazem mágica. Porque eu cozinho na minha casa, não fica bom. Mas no restaurante brasileiro... Soca alho que dá tudo certo. Arroz com feijão, nossa, batatinha, uma saladinha, é uma delícia. Mas... Ô, Mi, o que você falaria para as pessoas que estão pensando, para os jovens, né, o velho, quem quiser, pensando em ir para fora do país? Hoje, com a sua experiência, né, ó, a pessoa tá te vendo agora, ó, nessa câmera, e está esperando você falar para decidir se vai ou não. O que você falaria para essas pessoas, assim? Que dicas? Olha, eu acho que para controlar, assim, para se ligar nas suas expectativas, estar alinhado com as suas expectativas e ter consciência das suas expectativas, porque às vezes a gente não tem consciência das nossas próprias expectativas e isso acaba atrapalhando. Então eu acho que ir preparado para passar bastante perrengue, porque é difícil, não é fácil, você não vai chegar lá tendo um monte de amigos, você não vai chegar lá nos melhores empregos, é difícil, né? Construir uma vida fora, principalmente num outro país que tem uma outra cultura, que fala uma outra língua. E o inglês de lá ainda é um outro inglês. É um inglês meio caipira, não é? É um inglês assim, o sotaque deles é meio que britânico, só que com uma pegada caipira mesmo, assim. E se for mais pro interior da Irlanda ainda, fica impossível entender. É quase um dialeto. Não, de verdade. Tem até vídeos no YouTube, depois eu mando pra vocês, engraçadinhos, que eles fazem assim, a diferença do sotaque irlandês de cada região da Irlanda. Porque tem isso, cada região é um sotaque diferente. Mesmo em Dublin. É igual aqui no Brasil, o lado né? norte de Dublin fala um sotaque, o lado sul de Dublin fala outro sotaque. Tem um sotaque diferente. Então, fora isso, tem o sotaque de todas as outras nacionalidades, porque especificamente Dublin tem abriga gente do mundo inteiro. Croácia, por exemplo. Croácia, por exemplo. Ainda bem que abriga a gente da Croácia, né? Ai, pois é. Ai, que legal, Miriam. Então, a gente tá chegando aí, tá dando o nosso horário. O papo tá muito gostoso, ficaríamos mais. Eu falei que ela é foda. Mas, ó, o nome do nosso podcast é Sem Tabu Podcast. E a gente pergunta para todos os convidados, né, Lê? Tem alguma coisa que para você é tabu? Tabu? Acho que não. Não consigo pensar em nada que seja um tabu para mim, assim. Que ótimo. Eu gosto... Assim... Talvez tenham coisas que me causem um estranhamento, mas eu sou mais do tipo, vamos falar sobre esse estranhamento aí. Legal. Vamos pensar sobre esse estranhamento. Então, eu gosto disso, dessa provocação que o estranhamento causa na gente. Então, eu acho que eu gosto dessa ideia. Eu acho que meu tabu, a única coisa é você gostar de verdade de bolsominion, né? Porque é uma coisa que... Né, tipo... Mas eu tenho tia que me criou. Mas então, eu também. Eu amo minha tia. Meu pai. Eu amo meu pai. Mas... Sabe, é umas coisas. Mas enfim, mas é melhorar. O bolsonarismo, eu falo que o bolsonarismo é uma onda. Ele veio com força, agora já tá no recuo. A gente tem que aproveitar esse recuo e entrar com Lula. É Lula 2022. Isso mesmo, porque Vamos mudar olha... isso daí. Não dá, gente. Olha, e desse ponto, assim, o Brasil virou uma piada lá fora. Imagino. Com esse representante, não, é uma piada. As pessoas chegam e falam, nossa, deve ser muito difícil pra você, né, no seu país, com aquele presidente. É a primeira coisa, quando as pessoas sabem que eu sou do Brasil, elas falam, nossa, como que é pra você ter aquele presidente? Nossa, ele é uma chacota. Que Ele é uma triste, chacota. né? É triste. Ô, Mi, tem alguma pergunta que a gente não fez, que você gostaria de estar falando? Acho que a gente cobriu basicamente tudo. Né? A gente já vai lá, fez um... Delícia. Foi bem legal. Para as pessoas que gostaram de você falar assim, nossa, eu quero seguir ela, eu quero pegar mais dicas. Aonde que as pessoas te encontram? Rede social? As pessoas me encontram no Twitter, Miriam Laís, Instagram, Miriam Laís. É tudo Miriam Laís? Tudo Miriam Me Laís. E é Me isso. segue no Twitter, eu vou te seguir. Ai, vamos seguir. Ela tem sim. 1 milhão de pessoas no Twitter, é outra coisa. Ai, eu tenho 200 pessoas, gente, me segue aí no Twitter. Por favor, né? Tipo...
Ô, Mia, a gente queria te agradecer, Ah, assim, a sua olha. disponibilidade, né? Que você veio aqui pra ficar um pouco tempo no Brasil, ainda veio aqui. Escorpiana? Sim. Ah, meu Deus. Você tem... Eu tenho medo de escorpião. Mas eu tenho lua em leão. Ah, Leão que é o melhor, né? Salve, disse que depois dos 30, né? É. É. Você tem medo de escorpião, mas ela já tá voltando. Ela tá Ó, voltando me lá segue pra de volta, Irlanda. hein? Lua não, ascendente, leão. É que depois dos 30 fala que é o ascendente que comanda, né? Então, o escorpião já ficou pra trás. Leão tem um coração bom. Já, escorpião. Ah, eu sou leão. Ó, Mi, obrigado, assim. Obrigada, que você consiga levar essa luz pra qual país que você for. Assim, e assim, conta com a gente, conta comigo, o que você precisar. E a gente sempre se acompanha. Obrigada Sim. pela presença, viu? Foi muito bom. Ah, eu que agradeço, gente, por esse espaço. Muito obrigada por me convidar. Foi uma honra, um prazer. E, Ai, nossa, que delícia. estaria Volte aqui mais sempre. vezes. Sempre. E você que tá aí, você não precisa estar na Irlanda, tá? Você pode ir no seu sofá, pegar o dedinho e curtir, compartilhar, mandar pro amigo, assim, mandar para aquelas pessoas que têm interesse em viagens. E vem aqui toda quarta-feira, por favor. Toda quarta-feira, às 20 horas, vem no canal da Detremura, que vai ter sempre um convidado muito legal. Tá bom? Ó, não vai cair o dedinho se curtir o vídeo da tia, hein? Não cai. Então, beijo, gente. Tchau, até mais. Beijo. Beijo.